Olá, hoje nossa aula é sobre misturas, tá? Esse é um assunto já de físico-química, né? De química, né? Mais especificamente, mas abrange aí um assunto de físico-química. Nós já estudamos praticamente todo o volume 1, né? Já temos vídeos aqui de todo o volume 1 de química. Estudamos a tabela, estudamos os tipos de reações químicas, né? Reações iônicas, covalentes, metálicas, já falamos sobre polaridade, já falamos sobre forças intramoleculares, né, no caso das reações, ou intermoleculares, que são íon dipolo induzido, enfim, pontos de hidrogênio, né, tá ali depois de íon dipolo em graus de força, né, de crescimento de força. Nós já falamos de funções inorgânicas, os ácidos, as bases, já falamos dos óxidos, já falamos dos sais, né? E nas suas nomenclaturas e classificações, enfim. Nós falamos também de estequiometria, nosso último assunto que foi tratado aqui, as estequiometrias, relações numéricas, né? E para a gente saber a quantidade de um determinado produto. Produto não, ainda em relações numéricas não havia essa relação de produto, reagente e produto. Então, nós falamos sobre isso para a gente conseguir achar, tanto em massa, tanto em volume, né? O volume pelas condições normais de temperatura e pressão, 22,5. Falamos de volume e massa, falamos de mol, né? Como se calcula mol, a massa molar, né? A massa molecular é outra coisa, tem o número de massa, massa atômica, que é a soma e desse número de massa, que é a média, né, deles, e temos a massa molecular, que é a soma das massas atômicas, e temos a massa molar. Massa molar, nós temos massa pelo o número de mols. Então, nós temos também o número de a constante, né, de Avogadro, né, 6 vezes 10 a 23, também bastante importante. Então, de acordo o tipo de questão, se ela pede massa, massa, dá massa e pede massa, se ela tem massa, ela dá massa e pede volume, a gente faz essas relações e consegue achar os valores pedidos, ok? Através dessas relações ali das condições normais de temperatura e pressão. No caso da estequiometria, mais especificamente, a gente tem essa relação de reagente e produto, então aí nós vamos utilizar aí geralmente um reagente, né? E outro reagente, quanto o reagente pode reagir com outro reagente, tá? Para gerar um produto, ou quanto o reagente vai gerar de um produto. Então a gente tem essa relação e a gente usa essa mesma regra, né? Daquelas relações normais condições normais de temperatura e pressão, ok? Então, de estequiometria é isso. Tem aqueles casos especiais, como os casos que não estão dentro da norma de CNPq, da CNTP, né? Não estão dentro dessas normas, e aí a gente utiliza a regra de 3, tá? É mesmo. E tem os casos que não estão que pedem, por exemplo, rendimento, né? Rendimento, quanto rendeu ali, se rendeu 10%, 20%, 100%, rendimento daquela reação. E uns que pedem a questão de pureza, né? O grau de pureza, 10% de pureza, 20% de pureza, 10%, 50% de pureza, enfim, tem as questões que envolvem reagente limitante e reagente excesso. Lembrando que a gente relaciona, né, os reagentes ou o reagente com relaciona entre os reagentes mesmo, ou então entre o reagente e o produto, e a partir daí a gente encontra quem é o limitante para depois relacionar com o próprio produto e a gente saber quem é a massa, né, do reagente em excesso, a quantidade em excesso, e saber o quanto que vai render ali, vai exceder, né, de acordo com a relação dos dois. E aqui a gente vai mudar um pouco, né, vai ser bem teórico, nós vamos falar sobre misturas.
Em misturas, como já vimos bem no comecinho, nós temos as substâncias simples e substâncias compostas. As substâncias simples, elas são geralmente formadas por um só composto, né? Por exemplo, a água é uma substância simples. E nós vamos ter as substâncias compostas. Não, substâncias simples, por exemplo, um só elemento, o O2, o ozônio, o O2, gás oxigênio, enfim. E nós temos substâncias compostas, né? Puras compostas, né? Nós vamos ter as substâncias puras simples e substâncias puras compostas. Substâncias puras compostas são a água, um exemplo é a água. É um grande exemplo desse tipo de substância. E também vamos ter as próprias misturas que vão ter essa diferença aí de fase, né? Pode ter mais de uma fase, enfim. Geralmente não, tem mais de uma fase, tem que ter mais de uma fase para ser uma mistura. Então, ou aquelas que podem parecer ter uma fase. Então, aqui nós vamos tratar mais especificamente de misturas, tá? E é necessário a gente entender aqui que existem três tipos, né, de misturas: suspensões, né? Então, eles vão ser classificados de acordo com o grau do soluto aí, o disperso, chamado disperso aqui. E vamos ter os colóides, né, que está intermediário, e as soluções, ok? Então, aqui nós vamos ter o sistema de dispersão. Vamos começar, né? Aqui o sistema de dispersão. De dispersão, ele é baseado, basicamente, ele é formado, né, pelo dispersante, que seria como solvente. Dispersante seria basicamente o solvente, tá? Solvente. E o disperso, que entraria aí como soluto, ok? O dispersante e o disperso, que seria o soluto. E como que a gente dá essa relação, né, em relação ao disperso? Nós temos o N, que é o número de mols, a massa dividido pela massa molar, tá? Essa relação aqui de disperso, tá? Ok, então nós temos essa relação de dispersante, que seria equivalente ao solvente, e disperso, que seria equivalente ao soluto. Outra questão que nós temos aqui, muito importante, vou colocar aqui o piloto. Outra questão importante aqui que nós vamos ter é justamente a classificação dos sistemas, tá? Classificação dos sistemas. Classificação dos sistemas. A classificação dos sistemas vai se dar pela diferença de tamanho. Então, nós temos aqui, em termos de nanômetro, que equivale a 10 a menos 9 metros, nós vamos ter aqui o primeiro de 0 a... não, de até 1 nanômetro, né? Que são aí as soluções. Os colóides vão variar de 1 nanômetro a 100 nanômetros nm, tá, gente? E aqui, enfim, maior que 100 nanômetros são suspensões. Então, vamos colocar os nomes aqui. Nós vamos ter as soluções, sempre são as menores, os colóides, aqui intermediário, tá? E as suspensões. Tá? Exemplo de soluções, água e sal, né? A gente já viu bastante. Colóide, nós vamos explicar depois. Os tipos de colóide são basicamente uns 6 tipos de colóide, tá? Tem todas as exemplificações, muito interessante, porque às vezes a gente confunde colóide com solução, ou então com suspensão, e não são coisas bastante diferentes, né? Muito interessante. E colóide, ele pode parecer homogêneo, mas ele é heterogêneo, tá? Heterogêneo. Colóide, ele é heterogêneo. Exemplo é o sangue, que é um colóide, e também
O leite, a poeira também são tipos de colóide, tá? Que parecem ser homogêneos, mas são heterogêneos, ok? Então, nós temos esses tipos aqui, né? Esses tipos muito interessantes. Enfim, então aqui vamos lá para os tipos de colóides, né? Os tipos de colóides. Nós temos tipos de colóides. Colóides. Nós vamos ter basicamente 6 tipos, né? Como eu havia dito. Podemos dividi-los aí basicamente em aerosol, tá? Aerosol, espuma e emulsão. Mas cada um tem as suas diversificações também, ó. Aerosol, tá? A espuma e a emulsão. Emulsão. Aerosol, a espuma e a emulsão, tá? Nós temos esses 3 tipos de colóides: aerosol, espuma e emulsão, tá ok? Então, nós temos aqui o que? Aerosol, espuma e emulsão. Aerosol líquido, né? Que seria basicamente o desodorante, a neblina. Nós temos que o dispersante aqui e o disperso. Vou colocar aqui e aqui vamos colocar um exemplo, tá? O dispersante ele vai ser líquido, tá? Ou seja, vou colocar em nomes aqui. O dispersante é o solvente. O solvente vai ser líquido e o soluto vai ser gasoso, tá? Um soluto gasoso. Exemplo, desodorante. E neblina também, tá? Neblina. Outro exemplo de aerosol também, nós temos o aerosol sólido, tá? Que o dispersante, que seria o solvente, vai ser sólido, que é estranho. E o disperso vai ser gasoso, tá? Exemplo, fumaça, tá? Poeira, poeira, aqui nós vamos ter o disperso. O dispersante sólido vai ser a fuligem, no caso a fumaça, e a poeira aí vai ser o pó, né? Mesmo no caso da poeira. Então, esses são os 2 tipos aqui de aerosol: aerosol líquido e aerosol sólido, tá? Isso, todos esses aqui são grandes exemplos. Nós temos aqui a espuma líquida, seria líquida, vai ter o disperso gasoso e o dispersante líquido. Exemplo de espuma de sabão, tá? De sabão, ok? Vamos ter também o tipo de espuma sólida. Sólida. Imagine espuma sólida, eu acho que não é tão assim, né? Espuma sólida, que o dispersante é gasoso e o disperso é sólido. Nós temos um exemplo, o isopor. O isopor é um tipo de colóide, né? Aqui, ó, esses 2 tipos de espuma, isopor e a espuma de sabão. São 2 tipos de espuma. Outro exemplo que nós temos de colóide é a emulsão. A emulsão, que a gente vai ter o emulsificante, né? E emulsificador, o emulsificado, né? E o emulsificante. Nós vamos ter que no dispersante, nós vamos ter aqui o líquido e nós vamos ter o disperso do outro líquido. Então, é líquido aqui, tá? Líquido, emulsão é líquido mesmo. E aqui, um exemplo, nós vamos ter o leite. O leite é um tipo de emulsão, assim como a maionese. A maionese também é outro tipo de emulsão. Haja vista que a maionese é feita de vinagre e o óleo, né? E aí, para o emulsificante adicionado, que é a clara de ovo, para dar liga ali, justamente a maionese, né? Nós temos também o sol, eu não entendi isso aí, sol, que é sólido e líquido. O exemplo
pasta de dente, pasta de dente, pasta de dente. Pasta de dente é um exemplo aí desse tipo de coloide, certo? Então, nós temos aí soluções, as soluções chamadas soluções verdadeiras, os coloides, e também o, o, a suspensão, né? Que seria uma mistura de areia e água, tal. Então, aqui é o sol sólido, ou também pedras preciosas, né? Pedras preciosas, preciosas. Aqui é outro tipo de coloide. Pedras preciosas são tipos de coloide, pasta de dente, interessante. Então aí nós temos que seria basicamente como se fosse um quadro aqui dos tipos de coloide, os 6 tipos de coloide, tá ok? Não, vamos falar também um efeito que só ocorre aqui nos coloides. Muito interessante, eu não sabia que era só nos coloides, tá? Nos coloides, nós vamos ter aqui, ó. Calma aí, calma aí, calma aí, que assim não dá. Tem que ser assim. Olha, nós vamos ter os efeito, né? Vamos ter aí o efeito Tyndall. Tyndall não é a marca lá do streaming de escutar música de áudio, tá? Da Beyoncé e do Jay-Z, mas é um efeito aqui de passagem de luz, tá? Sobre os coloides, tá? Efeito Tyndall. Tyndall. É um nome bonitinho, né? Efeito Tyndall. E esse efeito Tyndall, vou até colocar de outra cor, ele pode ser definido como efeito de dispersão da luz, tá? Quando passa por um sistema coloidal. Coloidal, tá? Esse é o efeito Tyndall. Você consegue enxergar o caminho, ó. Você enxerga o caminho da luz, tá? O caminho da luz. E a gente geralmente, quando liga um farol, um exemplo, né? A gente não vê aquele caminho da luz. Geralmente, quando tá neblinando, a gente vê todo aquele, o farolzinho, né? E o caminho da luz no farol, tá? Então, a gente pode colocar aqui como exemplo, né? De efeito Tyndall, um filme, né? De ação que tem aqueles raios e tal, assim. E aí não dá para ver. E quando você solta uma fumaça, você consegue ver os raios, né? Aqueles raios verdes ou raios vermelhos. Você consegue ver o laser, né? Justamente porque ali se adicionou o coloide, que é a fumaça, e é possível ver a luz aqui, ó, a passagem, o caminho da luz, né? Esse aqui é o exemplo do carro na neblina, tá? Esse é o exemplo 1, exemplo 2 aqui dos filmes de ação, que tem muito isso. Outro exemplo é quando o quarto está escuro, você abre assim, um feixe na janela ali, tá? E aqui e aparece um feixe de luz ali da poeira. Aqui no coloide de poeira e parece um feixe, obviamente, o caminho da luz, né? Muito interessante. Outro exemplo seria no a fresta, uma fresta assim, uma floresta que tem um dócil bem denso, né? É uma fresta ali no dócil de uma floresta em cima e passa aquele raio, né, entre as folhas, justamente porque ali tem uma neblina, né? E ali passa o raio, né? O raio da luz solar. Ok? Então nós temos outra questão para falar de misturas, que é um movimento muito interessante
movimento, vamos tirar o zoom aqui, movimento browniano. Browniano. O que é o movimento browniano? O movimento browniano, ele é basicamente um movimento aleatório das partículas suspensas, tá? Movimento aleatório de partículas suspensas e num fluido, né? Num fluido. E isso é resultante de colisões, né, entre os átomos muito rápido e as moléculas de um gás ou um líquido. Então, geralmente ele faz um movimento mais ou menos assim, ó, quando coloca em um fluido, né, que tem essa vibração e vão se colidindo e eles fazem essa trajetória. E isso, né, com o aumento da vibração, pode gerar também um aumento da temperatura, tá? Vibração e o aumento da temperatura, ok? Então, é isso, tá, pessoal? Essa nossa aulinha sobre misturas, suspensão, colóides e soluções. Espero que os colóides, aí, o assunto de colóides fique em vossos corações, principalmente a questão do efeito Tyndall, os tipos, né, como saber discernir que poeira, por exemplo, não é um sólido apenas uma suspensão, né? Eu diria que é uma suspensão e não é uma suspensão, é um colóide, tá? Um colóide, saber distinguir os tipos de colóide, né? O aerosol, a espuma, a emulsão, tá? Então, essa é a nossa aulinha sobre misturas, tá? Suspensões e soluções aqui em Físico-Química, tá? Muito obrigada e até a próxima.